All right, everyone. We had a few technical difficulties, but we are back. Problemas and we are ready técnicos for lá. NieR Automata by Mas acho que agora deve Take começar. it away. Opa, isso mesmo. I'm gonna Dan Flash vai jogar. some NieR Automata for you. Sim. Blue Metal e o Shabu Shabu aí no And I have two comentário. commentators with me. Fortunately. Hey, how you guys doing? Yeah, Blue Metal and Shabu Shabu gonna help me with the commentaries on this run. We had two incentives for the speedrun. We had the save file name Dan Flash and we tem had sotaque aí, deve ser voiceover europeu. language. Fortunately, Japanese won, which is very nice. Is it fortunate or unfortunate? Of course, fortunate. Ele vai Because jogar. unfortunately, it's around 40 normal. seconds-ish slower, give or take. But hey, if that's what the donators want, that's what they want. Also, A voz em japonês é 40 unfortunately, segundos maybe mais fortunately, lento. because it's, I'll be honest, it's kind of funny. In the Japanese voice, we do a movement tech that'll come up later called spear dashing, and you're going to be hearing Tubi screaming a lot. Yeah, and it's, You may Os or may vídeos not devem ir regret the pro Japanese canal. version for that, but Até o you'll see próximo what we mean instalar, when a we gente get there. espera que não demore So, muito. I'm gonna start run in 3, 2, 1, go. So, Good luck, Dan. Eu também acho que a voz em japonês é melhor. So, Boa noite, Dutra. Você está na retransmissão oficial da Corona Relief Done Quick, exclamação CRDQ. quickly can mention Ô the louco, category. Alex, aí botei First. fé. Até So the terça-feira, category então, we are tudo no running today YouTube, is se A der tudo ending. certo. A ending is the first main ending in the game. It's Ele the vai part fazer where you play as a 2B o ending A, o before you principal. switch to 9S Ele story. vai jogar com a 2B. And it's the most dense and active part of the game, speedrun-wise. So it has like 90% of the cool speedrun stuff that this game has, which is very nice. And yeah, run is quite heavily combat Hora e and meia. movement Se based, preparem, tem which bastante which movimento makes e it combate. easy to improve but hard to master, sort of a thing. Yeah, there's a lot of speed tech and a lot of out of bounds. Yeah. Like, depending on the area, every like 5 minutes or so you might go out of Muito bom. bounds, and then Tem some out areas of you probably bounds won't go out também, of então a bounds gente for vai quite a sair while, do but mapa. there's a lot of out of bounds in this game. A lot. Yeah, and A ending starts with the shoot 'em up section. And Yeah. You're only going to see a few sections like this throughout the run. There's only like 3 of them, and they're all not that 3. long. This is actually not indicative of what the rest of the game looks like. If you've never seen NieR before and you're looking at this, you're like, oh, yeah, let's go. Não Let's deve get some durar por shoot 'em up. volta It's de uma hora e actually meia. a 3D action, like 3D action game. And we're going to be taking advantage of the action part of it for most of the movement. One of the sickest things about NieR is that the movement has to do with like all of your attacks and using that to get up and over and through things. And, Bastante do combate para movimentação. O jogo, para quem não conhece, não é esse jogo de nave. Talk a little fast. It's a lot to cover. Isso é só o You'd be começo do jogo. surprised how many things you can do in this game with just attacks and clip through objects that you didn't think you'd be able to. Eu digo pra vocês que não vai ter tanto spoiler, porque eles vão pular bastante coisa do jogo. yeah, I will say that the Eu posso evitar dar spoilers aqui também. is all about memorizing the enemies and killing them as fast as possible. Esse There jogo are não é o alto jogo de scroller navinha com sections tiro que vocês estão that look vendo. the Isso é same, só o but, começo do jogo. This one specifically is actually dependent on how fast you kill enemies, unlike some others we're gonna face later on in the game. Yeah, there's like 1 or 2 that are auto scrollers, and then the other ones you just want to take out the enemies ASAP. The nice thing about NieR and the way that these shoot 'em up sections work is that the waves are all actually predetermined, so we know exactly what is going to happen. And there's a Pode deixar, big vou kind of evitar. joke that people will count shmup waves to fall asleep. Se vocês instead of quiserem uma counting boa sheep. notícia, eu não acabei esse jogo, então também não tenho ideia. Counting Groon waves, you'll know what we're talking about when we get there. But basically, another thing to point out is that Dan's taking some intentional damage here. That's basically just to use up some recoveries and just schloop them out of the menu, so that he has all that menu space free. Because we're going to be doing some very slight menuing a little bit later to get some tasty, delicious buffs, and we just don't want our menu all crowded and cluttered and screwing up and giving us time loss. Yeah, you're pretty much wasting 2 slots
of your heals so that you can go down to your menu, your buff in your menu like a couple inputs faster. Ele toma dano de propósito para usar algumas curas e tirar isso do menu, porque ele vai precisar usar em alguns momentos o menu. Então, tirando as curas, ele vai conseguir acessar o que ele precisa mais rápido. So there is the second part of the shoot 'em up section, which looks slightly different. This game likes to play with the camera views quite a lot. You will see that throughout the run. O dano flash ou é alemão ou é francês? Sometimes the camera changes can be a pain too. Yep. Again, this is just memorized patterns. I like to personally take this chance to just, we're about to switch into the 3D action mode. Ah, ele é russo. And you're going to be seeing us do a couple different things that you Ele é runner de Dark Souls, de Sekiro, de Metal Automata, which Gear. is flashing the flashlight, dashing and heavy attack with a small sword. Vou resolver aqui a questão do áudio. Those are kind of like three main things, and then slow-mo, actually, which my friends who are much better at this game can explain way better than I can. Yeah, the slow-mo doesn't come up too often throughout the prologue, but Agora fomos pro the 3D. main combat we're going to be doing here in the prologue, there's an attack that we call a damage glitch, which is you have your small sword on the heavy slot, and for some reason, if you input a dash before you press Já esquipou as the heavy animações attack, pra vocês não saberem o que está you do acontecendo. this kind of flip forward movement and then throw the sword forward, and that attack does like 5 times damage for like no reason. And the sword that you throw out that sits there and spins on an enemy, that's where most of your damage is going to come from. Fiz um ataque que joga a espada e gira que dá 5 vezes o dano que deveria dar. Ele não sabe por que também. And then when you get a chance to hit him, you're going to use the damage glitch attack, and his health is going to just melt. Yeah, so attack buffs work very conveniently in this game. They all give you 2 times more damage, like 200%, and the difference between buffs is just the length, so they're very It's all scaled from the very multiplicative, beginning. right? Yep. I think you're mashing through dialogue right now, right? Just about. So, oops, this is a really cool skip. Ele tá tentando clipar na rocha pra sair fora So, do yeah, jogo there is e some esquipar uma boa parte ali. quite light of an Então auto ele bounce usa muito dos on the ataques start, para and we're movimentação. starting to have some fancy movements in his skips and for the high jumps. That skip was called Ele já skip. esquipou um monte de coisa. Yeah, Which is a before very we had a nice- trick called crane skip, where you do a high jump to get on top of the crane, so you don't have to shoot it down and go through a long path. But now we skip doing Caminho that longo skip que by ele going teria out que of bounds andar instead. com inimigos pela frente. Yeah, and that skip is quite annoying. So we have the second room with the enemies. Have a different types of the enemies there as well. And this is where slow-mo comes into play a little bit. It's where he's charging the laser pod program. And when you're charging it, it kind of slows down the environment and the enemies and everything except yourself. So you can kind of use it to your advantage, like it'll prevent enemies from... Ele começa a carregar o laser, que isso deixa os inimigos mais devagar, mas não deixa ele mais devagar. Ele fica mais fácil acertar os inimigos. Já fiz outro skip sem precisar baixar a ponte. And this is bridge skip. It's a notoriously difficult trick for basically everybody, especially if you're a new runner. It Ele takes a long é time meio to hack and practice and slash learn. agora. So a bunch of this Pois stuff is, ele again, muda pra... we talked about Ele this, tem I muito touched on this plataforma também. slightly, just a little bit earlier, but we're going to be using attacks to gain a lot of height very quickly, and then we're going to be using a plunge, which is a dash, and then heavy attack in the air, which is going to give us like this angled downward momentum. And the super radical thing Normalmente os glitches eles são inesperados. Em alguns casos, quando o desenvolvedor está mais próximo à comunidade, ele corrige o glitch de uma forma que assim, ele corrija pro casual não achar o glitch com facilidade, mas ainda deixa fácil pro speedrunner conseguir executar. Mas muito de glitch é explorar o jogo. Tem muita gente que trabalha só com glitch hunt para tentar achar os glitches, então o cara fica tentando entrar em toda a parede que ele vê, pular em todo canto que ele vê.
remember. Sabe aquela sensação de jogo que você tem? Eu acho que dava pra pular naquele lugar, mas eu tento e não consigo. Então, o trabalho do Glitch Hunter é descobrir como conseguir fazer aquele pulo. Então normalmente eles estudam muito colisão de jogo e movimentação do personagem pra ver o que eles conseguem fazer pra atravessar pra fora do jogo. Yeah, because it's so just jam-packed with tech and a lot of combat and just there's so many things going on that it just kind of doesn't even give you a break until like right now actually. Just so many things going on you have to pay attention to in practice. And one thing that I love about Prologue is that it's basically like this small condensed version of it. We meet the old friend from the start of the prologue. Agora, de novo aquele boss do começo. Sort of a modified Renovou as version. garrinhas dele ali. And we can get a one cycle. Ele tava tentando So fazer a um lot of ciclo, like you mas acho que can não see now conseguiu. that I don't deal any extra damage to the boss anymore. And we're gonna have this kind of things a lot. Many bosses have thresholds that you can't push on top. Like you need to wait until boss gonna perform a dialogue line Ele or tá jogando no some normal other essa action categoria. or some Vai ser o something, ending A. just at least something to progress the game. And there are gonna be fights that gonna include like a lot of phases because of that, even though bosses have like a single health bar all that time. Yeah, there's a number of bosses throughout the run that have some other sort of threshold condition instead of just get rid of the health bar. Yeah, Like the first saw blade thing that he fought, and that one is held up by a dialogue trigger. Os inimigos eles têm alguns limites da vida dele, então por mais que ele possa maximizar o dano, tem momentos que não importa o dano que ele dá, vai chegar num limite o boss vai parar de apanhar, porque ele vai entrar para a próxima fase de luta. Não é só a barra de vida que muda esses limites, tem alguns são diálogos também. Angles? Dang it. Sorry, Marx is the arms. Angles. I can't believe I did that. Angles is gonna give us some attacks, and we're either gonna get some juicy good boy time, or we're going to lose time. If he Like around 20 punches, seconds. we are getting if he clapped, punches, guys. we're getting clapped. Oh, Yeah, clap is Nothing so bad. O ideal é que o boss soque com yeah, uma it mão loses a só, bit of porque time still, but it's é o momento que better você than pode the causar o worst máximo RNG that que loses you você up to, consegue de like, dano 20 nele. plus seconds, and if you have, Se ele der esse even though tapa that que ele deu, rate você of perde aí PvP 30 usually segundos. if Angles does not perform the good RNG for you. Yeah, well, after that cutscene that he skipped happens, you get a random attack from Angles, and then the fight proceeds onward. If you get a ranged attack or the clap, you know, you're not losing much time, but if he does the punch or the hand slam, then you're losing 20 plus seconds. It's pretty Na verdade eu inverti, o tapa é bom, quando ele dá o soco que é Also, ruim. you'll see Dan Flesh choosing the correct pipe. You can stand on either side or in the middle, and this just lets us avoid some damage. But Dan is left pipe, and I'm all Oh about that. no. Felt I'm, twice. I'm personally a rebel that goes in the middle with no pipe, and I just hang out on the invisible floor. Yeah, so it's completely like unnecessary. We just have to wait until Ele tinha que Angles esperar will ali, perform então two full attacks ele cair na before água, the cutscene meio que tanto starts, and you faz. can do whatever in this time. Ele tinha que esperar o boss dar 2 ataques pra ir vir essa cutscene. And after this, there's gonna be another cutscene. Something happened to Ines, we have to go up there and help him out. Aí tem outra And Angles is cutscene que ele kinda esquipa, então sitting down doing nothing, then we start a cleaning his história body. está salva pra vocês. Yeah, And and then we there's going to be a perform. trick called a double lift, where you lift against a slope and you get your jump back so you can do another lift and just kind of skip a whole floor. Yeah, so when we have a ninja's wave, that's how community called it. Evitar os comentários sobre a história do jogo. Yeah, a set of dudes with shields, and killing them really quickly can be annoying because they like to just Ô Dunk, dodge seja bem-vindo à with iframes and comunidade. just ignore your laser attack. Yeah. Which is why we call them Parabéns ninjas. pelo Very sua dodgy. speedrun. So it's Espero always que hard você to get, faça like, a mais smooth speedruns no fighter. futuro. We go Exclamação into social aí pros canais da anime comunidade. in our mech. And this part is
100% based on the dialogue lines. So now we just need to wait until dialogue lines. Essa batalha ele meio que vai esperar até o cara acabar de falar tudo pra conseguir matar o boss. Esse pulo ele usou uma subidinha que tinha pra conseguir ganhar um segundo pulo e aí esquipar o floor inteiro do que ele teria que dar a volta. Diz aquele pulo logo depois da escada? Se for esse, é isso que ele fez. Chama slope glitch. Mas a speedrun começa muito por aí. A pessoa tem um jogo que ela gosta muito, aí chega um momento que ela já jogou tanto que ela pensa, quão rápido eu consigo acabar esse jogo. Eu não fiz run desse jogo. What it does, it's like while you open and close shortcut, dialogue keeps going, but eu faço run só do jogo da Mônica. O problema desse boss é que não é nem a questão da vida, ele tem muitos ciclos e os ciclos que ele passa dependem, por exemplo, nesse caso de texto, o outro de algumas cutscenes, então mesmo que ele ficasse batendo no boss infinitamente, o que ele tem que fazer é conseguir seguir os diálogos ali, enquanto ele vai batendo nele ele vai ficando vivo. Que é quando você pega o braço dele é que você dá o dano de verdade pra destruir ele. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Hey, stop hitting yourself. So I guess we're gonna introduce the first movement mechanic, sort of. Agora a gente tá no 2.5D. Isento de glitch, eu acho muito difícil. O que acontece, as pessoas criam categorias sem glitch pra tentar jogar o jogo da forma que foi entendido pelos desenvolvedores. Yeah. If anyone watching didn't already get the hint, dash chaining is faster than just sprinting, because the sprinting needs like a good wind up. Principalmente os jogos novos tem bastante glitch. Then we have dash punching, then there's two more. Tem jogo, inclusive, tem 20 anos aí descobre um glitch novo nele. Called dash swinging, followed by spear dashing, which we'll get to when they come up. We have some lovely dialogues there. They are skipping. The menu boss. Yep. Ohio. So you're also about to see one of the first kind of dialogue skips. So a big thing in this game is dialogue, getting around dialogue, getting through dialogue. O diálogo é uma coisa muito importante nesse jogo, então eles tentam sempre pular os diálogos o máximo que eles conseguem. Eles tentam esquipar também alguns diálogos para salvar tempo. And he's going to talk to us about what type of action we want him to do. Be active, passive, long range, big boy, chonker time. And basically, it just overrides other dialogue. The dialogues clash, and so we just skip dialogue like that. It's really rad. Yeah, there's a number of times throughout the round where we do that. Instead of waiting for dialogue to even let you progress the game, just bring out that menu, cancels out dialogue, and you keep moving. Ele abre um menu que cancela o diálogo e ele continua andando. Senão ele ficaria travado até ouvir o resto do diálogo. Bonkers, I might say. Not actually, I don't think Dan's gonna do a bonkers skip. That's the most popular. Às vezes até tem algumas questões, por exemplo, você tenta evitar um glitch e acaba causando outro porque as pessoas abusam daquilo que foi feito. Costuma acontecer por você, fala, não quero que a pessoa pule por cima dessa parede, então vou fazer um negócio gigante aqui. Só que aí a pessoa dá um jeito de escalar aquele negócio gigante e atravessar para um outro lado mais longe ainda, por exemplo. Aí mais uma área de tirinho. Shoot 'em ups, bullet hell. Eu acho que essas áreas são meio auto-scrolling, então é um pouco chato. Que é os momentos de ler doações aí do jogo. $100 from Chris. Have to donate during my favorite game, NieR Automata. Let's work together to help our workers and beat back coronavirus. This cannot continue. Thank you so much, guys, for donations.
$25 from Raw G. Roses are red. This runs in the bag. Eu gosto de Wait to bullet see again, hell new angle swag. até certo nível, mas pra speedrun eu não acho que é muito agradável. Que é praticamente um auto-scroller, que é a pior coisa que tem em So speedrun. there is like a meme strat that saves like no time in prologue that I didn't do. That is called angle swag. It's high risk, low reward. You save like less than half a second at the cost of potentially losing like 5 seconds. So there you could notice I performed a running attack into a cutscene. That's because if you just walk into cutscene, you have an extra animation. Na comunidade, eu sei que o Turner before cutscene activates, joga Torro, that's slow. We o don't Small, want se eu não me that. engano. That's why we A gente teve uma maratona indie que teve alguns jogos de Torro. all over the place. Tem os VODs aí no canal e no Places YouTube. where it's like when you discover a new area, two people just walk towards it for a few seconds, but you can skip that walk animation if you do an attack into it or if you jump. Yeah, like there as well. Tinha um Torro que era 3D até, era bem interessante jogar. Medium recoveries from this chest, because we need to wait until Nina stops talking. And now we first time are in resistance camp, and to continue the main quest of the game, we need to complete couple quests from the people. Ele vai completar algumas side quests aí pra conseguir seguir a main quest dele pro objetivo que é o NieR. Everyone's favorite quest. Yep. That feel when mandatory side quests. That feel when actually Japanese game with fetch quests. I keep forgetting because I can't hear it, and then I'm like, wow, this is different than I remember. But this is all rooted out. We're gonna go pick up some items off the ground. Pegar uns itens do chão pra devolver pro cara. Aquele Monster Hunter filho. Get some more items, but the coolest thing is that this quest actually allows us, like, gives us the materials to upgrade our sword, and that's gonna give us some new movement. O bom dessa quest aí que vai fazer eles conseguirem pegar os itens pra dar upgrade na espada. Lembrando que os ataques são a principal forma de movimentação. Então se ter upgrade na espada vai te dar alguns outros ataques, vai melhorar muito também a movimentação deles. The timing is annoying though, I'll be honest. Yeah. So this other side quest up here, you have to kill a few enemies to get their drops. You have to kill specific ones. You have to kill the big dude and 2 small ones. And the small ones that you need to kill specifically, they become aggro. If you just shoot somewhere near them, then they'll come to you. And the ones that don't have the side quest items will just ignore it. So it makes it pretty easy to figure out which one has the items. Yeah, but I got a bit unlucky that the last guy Tem uma mecânica aí também dos mobs, que ele precisa matar alguns específicos que dão o drop que ele precisa. Depois que ele pega a quest, se ele atira perto dos inimigos, aqueles que são que ele precisa do objetivo da side quest vão atacar ele de volta. E aqueles que não são não vão atacar. Ao contrário da ação padrão do inimigo, que assim, se atirar ele ataca em você. Se você atirar perto dos da quest, eles atacam você também. Então fica fácil saber quais você precisa matar para pegar os itens. The sword is called Virtuous Contract, so you know VC, and it starts at VC1, upgraded becomes VC2, and then later in the run, if you get lucky with random drops from enemies, you can potentially get VC3, but that's luck based. Yeah. And we use the sword. Ele pode conseguir o último upgrade da espada que ele vai ter na VC3 se ele tiver sorte nos drops de inimigos mais pra frente. Mas como isso é muito baseado em sorte, ele deve ficar na VC2 mesmo. E agora ele tem esse girinho aí que vai ajudar na movimentação dele depois do dash. Like increased weapon damage, increased attack speed, and that allows us to do dash swinging, which is now faster than dash punching. Eu tenho quase certeza que ele vai passar sem mexer nisso. Oh yeah, very much so. Posso estar enganado. We've got a task to go and investigate some stuff in the desert. That's what we're gonna do now. For the main quest. Alright chat, listen. I know you're talking about self-destruct, don't worry. There's actually a few self-destructs we do in the run. Just be patient. Be patient. Actually, it's funny how long it took us to realize, oh yeah, self-destruct is an attack.
Because in this run, the coolest thing about self-destruct is that it's this weird Swiss Army knife tool, because it like cancels your animations. It can also like retain momentum. It resets your like falling animation so that you can fall longer. It's wild. So we're going to be using SD, which is shortened self-destruct. We're going to be using SD a lot. Also, some buys here, really important. The most important thing that Dan is going to grab here is Ele vai começar a usar o self-destruct mais pra frente, porque ele consegue fazer várias coisas, como cancelar animações de queda, manter momento. Desert area has a bunch of out of bounces that make you. Deserto tem várias áreas que você consegue sair do mapa e voltar. The interesting thing about this game is how it's like coded. Like we gonna move not necessarily where you would expect us to go at first, because this game has a lot of triggers that you must hit before something spawns, like a boss, or you have to trigger an event before going somewhere. And especially it's gonna be interesting in a factory. A movimentação dele também ela é bem específica para ele conseguir ativar e desativar algumas coisas. Porque o jogo é desenvolvido de uma forma que assim, ele espera que você chegue numa parte e faça uma ação para ativar uma outra ação. Ou uma outra situação, ou por exemplo, aparecer um boss, aparecer um inimigo. Então a movimentação que ele faz é muito importante para ele evitar alguns inimigos, ele evitar para aparecer um boss, ou conseguir fazer que apareça coisas que ele precisa para o objetivo dele. Então ele pode usar uma movimentação que não é o que ele deveria fazer para conseguir ativar esses... para ativar essas atividades aí que ele teria que acontecer, que ele precisa fazer nas missões. That's just going to increase our damage output and allow us to do a couple things with regards to combat. Yeah, it's actually completely off the way, unfortunately, but it's still worth it to pick it up for a couple places specifically, where it saves time to have a second caminhada longa no deserto para fazer uma side quest, devolver um thing. Yeah, it's helpful for a few areas where you want to have a second pod program ready to go instead of just only one and waiting for the cooldown. We got the triple kill on the flyers, now bless RNG, so that's some small... The most recent addition to the run, like the flyers I killed, drop with quite a low chance they drop a taunt chip. Chips are the upgrades in this game, and the taunt chips is a chip that increases the damage you deal and enemies deal to you when they are taunted. Ele vai pegar o taunt chip para causar mais dano nos inimigos. Ele tentou, isso daí é uma melhora que teve há pouco tempo na run, que ele deu aquele tiro de laser para matar 3 voadores para tentar dropar um chip de taunt. Quando tem uma cutscene perto da área, ele pega já todos os drops, então ele não precisa ir lá buscar. And that might also help with obtaining the better upgrades for the weapon. Não sei dizer se eles são magos, eu acho que já responde. Tô meio perdido. We're gonna go a bit sideways. There is an Adam pit that we're gonna enter just in a moment, but beforehand we need to hit the trigger to actually respawn the enemies in the pit. Yeah, like if you pay attention to the mini-map on the bottom right, he has to intentionally go hit a trigger's volume, and when he touches it, it'll essa movimentação que ele faz fora da tela do jogo, ele usa muito o minimapa para saber onde ele tá, porque ele precisa acertar pontos específicos do minimapa para ativar algumas coisas, para ativar o respawn dos inimigos aqui. And hope we get defensive strat. Yeah, nice. We got the donk skip. That's some like high tier strat. I love the camera. Yeah, these orgy bots, you gotta kill like 9 of them, and then one dude pops out. And if you know where to position yourself and when to throw your next sword, you can kill that dude as he's popping out and kill him mid cutscene, and it messes with the camera. And this part, it's pretty much just an auto scroller. You just kill enemies until the dialogue ends. Agora, eu só tenho que matar inimigos até acabar o diálogo.
Ele fez um mini skip ali que foi matar um inimigo durante a cutscene. Que ele jogou a espada no momento que a cutscene apareceu, o inimigo estava saindo do chão. E a espada fica girando durante a cutscene e mata o inimigo durante ela. Yeah, taunted enemies, you spam flashlight on them, they start glowing red, or they'll have a red outline, and they'll deal more damage to you, and you also deal more damage to them, so it's a good trade-off. Risky trade-off, rather. Yeah, so the way you do that is you turn flashlight on and off really, really fast. No one ever told... I didn't know that before I started speedrunning the game. Apparently, like, one person I've talked to knew that. Anyway, taunt is really, really big, but he's also going to be doing the slow-mo we talked about earlier, where you charge the prod program and it changes, it like slows down everything around you. So ele foi quando ele usou o primeiro self-destruct, ele vai usar alguns durante a run. Plus, he also just changed his other weapon set to be the same as his to be able to do the damage glitch. So this is something we call double damage glitch, where he's going to be having two swords spinning at the same time, doing, well, you guessed it, double the damage glitch. And yeah, and as you can see, it kind of deleted this naked man off the map. Yeah. Thanks to taunt, buffs, and double damage glitch. That naked man was Adam 1, as we call it in the speedrun. It was just Adam. And that's the first time we meet him there. No Eve yet. And there's an example of slow-mo helping out with the environment. It's supposed to be crumbling beneath you, but if you hold slow-mo, you can just kind of go across it. Ele usa o slow mode pra pular a parte que fica caindo. Strat that doesn't really save time RT, almost. But because we use RT in a lot, in a speedrun, it actually saves time. Yeah, we go by loadless to make things more fair. He's gonna push the block and then ele tá tentando entrar no meio do bloco, conseguiu. Aí o jogo empurra ele pra fora da tela. Run out of bounds over to the save station zone. What's it called again? Transporter? Yeah, yep. Transporter. There's a range around the transporter. It's this big white circle on the mini map, and when you're within that range, you can save from that point, and then you just load, and then you'll be all the way back at the transporter, so it saves a good amount of travel time. Yeah, it also recovers the dress on the 2B, which is very nice because I like dress outfit much more. Como ele usou o glitch e o jogo recarregou ele no começo, ele volta até a saia. Yep. Mas logo mais ele vai usar o self-destruct. The fan favorite place, which is the amusement park. There's some concerning information about androids going missing, and we're gonna investigate some of that. We're also gonna see some really cool out of bounds, some cool tricks, and we're also gonna get our it's like a Metroidvania. We're gonna unlock our next movement tech. Yeah, hope you enjoy. If he fails the tech for it, you have to get it after the boss. Yeah. You know, we'll see what happens. Hope you enjoy my cursor on the screen. Agora ele vai pro parque de diversões. So cursor sometimes behaves a bit weird when it likes to like disappear and reappear. So I assume you're gonna do sewer skill? You didn't already? I personally still prefer to go through the sewer because I'm not good at this particular trick. Tem pouco de problema com o arame farpado ali, conseguiu passar. A really high jump with some... Yeah, the high jump for this is pretty tight. Yeah, it is. Tá no normal. But we still need to collect the trigger, and that's why we go backwards in the area. Apesar de ele não entrar no esgoto, ele tem que passar pela parte da saída para carregar ali um gatilho para ativar a próxima cutscene. I supposed to skip a cutscene here, but I didn't. I came too close, unfortunately. Yeah, the trigger zone for that cutscene is really short, but oh, you still hit it, dang. So also, when he was doing the sewer skip, that was a really good example of what I was talking about earlier about SD or self-destruct being a really good tool. You just flash it and you get an extra free heavy, which gives us a little bit more height. We're going to be using that for a lot of different things. Ele carrega o self-destruct para conseguir um pouco mais de altura ali, porque ele mantém o momento. E depois ele cancela e continua subindo. You've seen it a lot.
So we're out of bounds. We're going to be grabbing some more triggers, doing some more fun time out of bounds stuff. We're going to be skipping some dialogue, which is mainly what we do. And Tá tentando skipar diálogo, por isso que ele tá andando por fora do mapa. I won't know why I kept thinking tractor, roller coaster, auto roller coaster. Skip, right? Yep. So what's going to happen is he's going to call the roller coaster. It's going to come towards him, and he's going to do a interesting jump movement that'll let him clip off of it, but still let the roller coaster move. And once it starts moving, you collect the last couple of triggers we need, and then Ele tinha que ativar ali o montanha-russa. Ele saiu e entrou. E ele tá ativando alguns outros triggers que ele precisa para ser teleportado de volta pro começo do montanha-russa. An extremely useful tool, not just for speed tech, but also because it's got very good what we call clipping power. Like if you saw him go out of bounds with the sword and that flip launch move called the pod launch, well, Spear is even more broken for that stuff. Yep. I have to mention that in a speedrun we have 9S on passive. Like, that's because he actually can bait bosses for an attacks when we don't really need him to do that. Yeah, you don't want him messing with your Atom fight, so we put him on passive. And while you're getting the Spear, you just talk to him and put him on long range. E agora, pega o Spear que vai ajudar a dar out of bounds de novo. Oh yeah, it kind of gives you more time to get the Spear then, doesn't it? Yep. Okay, let me quickly set 9S to long range. You're supposed to do that, like with English voiceover, it's super easy to do before you pick up the Spear. Because the picking up Spear animation takes ages. But instead, like as a backup, you just can do it right after you're teleported back to Beauvoir. Speaking of Beauvoir, it's an interesting boss. You want to talk about it, Shabu? Yeah, sure. So one thing that I want to point out is that you're really going to see the full extent of the combat here. Beauvoir is going to melt, but unfortunately we have to wait for a second. Não vai ver a grande parte da luta. Ela vai derreter com muito dano. E aí ele não vai matar ela tão rápido só porque precisa esperar passar um ciclo dela. Porque se você matar muito rápido, ela demora, ela faz o ciclo mais longo. She's got a couple phases. She's gonna call some androids. We're gonna be disgusted. Oh my gosh, what the heck? Then we're gonna go into a little hacking sequence. A gente foi pro anti-chamber aí de novo, não sabia. She's gonna go into this kind of chill out time where she's throwing around her arms and we can't really damage her or do anything there, so we're gonna get a little bit of extra EXP and Bom dia pra quem tá chegando agora. Vocês estão assistindo a Corona Live and Quick aqui na Speedruns Brasil. Restream oficial. Em português brasileiro. Yeah, so also, Blue, do you want to explain the laser? Oh yeah, it's something I found. So you can kind of line up a whole bunch of kills all at once with your laser attacks and try to get as many as possible, and then the next wave drops down, and that's when the hacking RNG comes in, where if you get hacked by one of the androids, it's you gotta do that little hacking mini game, and it wastes around like 5 to 6 seconds. De novo aí no anti-chamber. Yeah, so the wave attack is annoying to avoid, especially when you're right in front of the enemies, right? É correto atravessar paredes, porque paredes são só uma sugestão. So it's very unlucky when you do get it, but nothing. E essa é uma categoria que permite esse tipo de glitch. So as you can see, as I mentioned before, bosses have some phases when they're invulnerable before they transition fully, stuff like that. And we SD, that's a very important thing here. Very important. Yeah. Yeah, this is the most important time to actually do the SD. Are we doing the bit? There's gonna be you'll see why when we get there. Fortunate. I didn't get door clip. Yeah, we didn't get another out of bounds that skips this whole walking slowly section. Ele não conseguiu sair pra fora da tela porque ele pularia essa parte de andar devagar. Você consegue sair pra fora da área quando a tela tá abrindo. Se ele for devagar, aí ele não consegue mais. So here's where you may or may not have regretted picking Japanese.
Não, ele usa um glitch do dobro de dano. Ele usa o taunt pra dar mais dano. Aí ele usa o dobro de dano. E em alguns casos ele gira duas espadas pra dar o dobro do dobro de dano. Então ele consegue escalar muito o dano dele, principalmente com o taunt. Porque o problema do taunt é que você toma o dobro de dano também, né? Então ele tem que estar muito acostumado com isso. E ele usa muito self-destruct, que nem ele tá usando agora pra movimentação. It's gonna do the bit, Dan. I'm supposed to spoil it. Also, one thing to point out is that Dan actually kept a small recovery so that he could do SD, because you can't do SD at no health. So yeah, 1 HP it won't work. Yeah, 1 HP it won't work, which is what you're left at after you do a full self-destruct. And so to make sure that he can still do this and soon do a little shloop maneuver through a box and a wall, where you need to, for consistency, you use the SD. You'll know what I'm talking about in a second. We'll get there in a moment. So I did quick save in Pascal Village. That's super important because this game has like Dark Souls stylish thing. When you die, you don't lose any progress. You lose your chips that are equipped on your 2B, and you lose experience that you got between save files, but you don't lose anything else. Like, you don't lose the quest items that you obtain, you don't lose the enemy drops that you obtained, if I remember correctly. I might be wrong about that one. So that's how that warp works. We have to get the quest usar item Death Warp from aqui. Anemone Resistance Camp. Porque quando você morre, você não perde os itens que você pegou, então tipo, ele vai pegar um item, morrer e voltar pra onde ele precisa. Gonna remember that we got the quest item and teleport us back to Pascal Village, where we took the transporter. So we're gonna be it'll there teleport you immediately. back to your last checkpoint or the last transporter you used. So the point of Pascal's Village, since we have to go right back there, we just go right back to that transporter instead. And our boy Norman here, I'm gonna name him Norman the Moose. Our boy Norman is gonna help us attain that, which is why we actually, one of the main reasons we actually take the animal still, because it's faster to aggro our boy Norman here. And also talk to the door, which probably just skip dialogue. But Norman's gonna help us out with our desire to teleport. Então ele vai atirar no negócio, no bicho, o bicho ataca ele de volta. Como ele usou um self-destruct, ele tava com pouca vida, ele morreu. Só que ele pegou o item e ele volta já pra cidade. Então ele não precisa fazer o caminho todo de volta. We've lost it, guys. So the thing is, as soon as we respawn, there is gonna be a super long dialogue that we're gonna interrupt by using the bot fire and shooting some random guy somewhere, and that saves a chunk of time. Ele vai skipar um diálogo aí, atirando num cara aleatório. Yeah, exactly. E se movimentando rápido. Just one of the many joyous ways that we will be skipping dialogue frequently. Also, big robots have come, and they're trying to hit things hard. We're gonna ignore one of them. Ouvintes, fique com a gente aí mais 40 minutinhos, 45 talvez. Which mostly works best in straight lines, so you'll see that that's like when Dan is going to be using it the most. Brain just stopped working, sorry guys. Yeah, we're gonna pass by our big boy robot. É menos de uma hora. Hope you enjoyed to be screaming. So, you may remember angles from the prologue. Well, now there's two of them. Like Shabu said, we're gonna ignore one of them. Because you're supposed to fight both of them. One you fight on top of the building, and the other one you fight in your flight unit. But the one we fight on top of the building, you can skip that one. Ele vai esquipar o boss do começo, que lutou também no começo do jogo. Exclamação agenda Gugu Nascimento. Todos os jogos que vão rolar, posso te adiantar aí que o próximo jogo é Vectronon. Depois teremos o Metroid clássico aí do Nintendinho. Aí Tony Hawk's Pro Skater HD. Spyro 2 do trilogia nova. Might Gunvolt com o brasileiro fazendo run. Esse jogo é o NieR Automata.
É um excelente jogo, recomendo. Here we go. There is one scary thing about this skip, like we can't really move camera properly here, but if you fall down from the building, which you can do, you Verdade, é só o final A. Sort of, yeah, because it's recoverable. Ele skipou a primeira vez que ele lutaria com o boss pelo canto do prédio. Se ele caísse, ele teria que jogar de novo. Ia ter que dar o reload no save pra não ter que lutar com a primeira parte do boss. There is gonna be one of the reasons why we picked up the second pods. Like you could see that I used missiles twice. That's because I have two pods and each of them has a pod program and they have a separated cooldowns, which allows us to use both of them and just annihilate the enemy. We're gonna use it once again. Actually twice. We're gonna use it in one of the ground cores and Goliath Flyer, but it's gonna be a bit later. Donation block. Yeah, exactly. Yeah, that'll be the section where you can read as many donations as you want. But for now, still got a little bit more to talk Something about. really important here, fight. actually. You remember Naked Man Adam? Well, he's gonna have clothes on this time, and he's gonna introduce us to his brother Eve. Alright, didn't we have a nickname for them both? Or one of them? Adam and Eve. No. This is negotiations, but one Salve thing pra really quem important tá we actually chegando need to cover agora. is Skype Bom glitch. dia. Oh, Você yeah, está assistindo a Corona So, Relief dando quick. Yeah, so that quick boy movement, that beeline that Dan is doing is actually allows you to commanders calling us, telling us, yo, you gotta do this, and we put her on red, we just like kind of hang up, and she doesn't like that, so from now on we're not gonna get ringing anymore. It's Os caras do Devil May Cry. and everyone is gonna patch right in because we've gotten this O Dante, o reputation for not irmão answering dele. our O phone. Virgil. We don't. I don't know why it works, but like that. But yeah, so that saves a bit of time over the run, and it's really important. It is also permanent until you reset your game, which is É really que weird. o boss tá falando Yeah, it de... pretty much skips the Você ringtone ignora of ele, você the não quer call saber de whenever nada. someone's trying to Só contact quer you. chegar no fim do Because jogo. normally you hear the ringtone, you wait like 2 seconds, and then they start talking to you. So when you activate this type glitch, E o like, pior é if que you're tem que too ficar fast, esperando ele falar um it monte de prevents the coisa. ringtone from popping up for the remainder of the run, as long as Isso your é game is Nero. open. So it even Virgil é persists o to outro... future runs, but O jogo that's ruim. illegal. Don't do it. Not for new runs. So this part is an auto-scroller sort of. It's like full Só que ele deixa uma espada girando e tá batendo com outra espada. Ele tem o dobro de dano das espadas, mais o dano do taunt. and E essa luta é meio que auto-scroller, porque tem que esperar o diálogo. E ele tá fazendo isso pra pegar o XP também dessa luta. Ele não precisaria ficar perto lá. 10 seconds tops. É tipo, todas as lutas de boss desse jogo são mais ou menos isso, gente. Ou é mais difícil você esquipar o diálogo do que matar o boss. Você precisa esquipar o diálogo pro boss desistir e morrer. As I mentioned beforehand, all of this thing is based on dialogue, right? So we're gonna get teleported back as soon as they stop E aí, talking. como o jogo é baseado em diálogo, ele saiu do jogo, ele foi pra frente. Ele vai aproveitar pra matar os inimigos e pegar um item, se eu não me engano. Porque a hora que acabar o diálogo, ele vai ser teleportado de volta pra sala dos bosses. And we also gonna pick up some items, and we're gonna kill some enemies. And these enemies actually can drop quite valuable things, like materials for the weapon upgrade and also Ele tá adiantando os inimigos que ele precisaria matar mais na frente, pegando alguns drops. A hora que os caras acabaram de falar, os caras ainda estão conversando lá, você já foi embora, já foi cuidar da vida. Eles acabaram de falar, você volta pra sala. It'll automatically pull 2B over towards them and it gets really annoying. So there's times where if an enemy's nearby, you can be either turning the camera away. Então agora ele passa já a manter os inimigos, porque ele já matou, ele só precisa dar os dash e correr. And keep in mind that most, if not all, our movement tech are dashes or are attacks. So attacks all kind of do this auto lock on. I also want to point out that the items that we're talking about, when we talked about VC, Virtuous Contract, the sword we're using, VC1, and then we upgraded it to VC2, the items are necessary for VC3. So bless RNG that he got the items that he needs. Ele tá tentando pegar uns itens aí de drop, mas é sorte pra pegar a espada 3.
hoping for the best. Mas pode Now ter we run que finally você got tem the espada 3, tem run ability que você to não tem teleport, espada. which is very nice, because now we can teleport back and forth easily. Principalmente maratona, que não pode resetar. And for now we teleport to bunker to get more information about our next mission. The next thing we're gonna do is actually another dialogue skip. When we start talking with the 9S, we go into the dialogue trigger zone and dialogue overlap, and Agora ele vai causar um diálogo em cima de outro diálogo. E o jogo para de falar, porque ele fala, pô, é muita conversa, vamos parar por aqui. I'll They actually just like ram into each other and pass out. Pretty much. I mean, Might makes be heading sense. back to Pascal's village for more quest confirmations, and then you do some shopping, and that's Ele where vai we'll find out confirmar if the materials algumas for quests, VC3 or not. comprar mais alguns It'd be nice itens. to have VC3. It's a good damage increase, and it helps increase our movement speed too. But the main thing he's going to be buying is just going to sell some things you don't need to get some money, and then you're going to buy just some heals and more attack and range Ele vai defense buffs. comprar mais algumas It's gonna be curas the e uns large buffs versions de that last, ataque I e think, 30 range. seconds instead of 15, if I remember those numbers right. Nice. Sounds right. Oh, E Okay, parte that was a extremamente bit the wrong difícil de thing to speedruns sell, é o but menu. happens. Okay, we're gonna sell some chips, right? Fazer um menu bem To have executado é some extremamente more free difícil. space. Two severed cables. You know, you don't got VC3 sadly. Dang. got some Ele tasty não vai fruit conseguir a chips, though. VC3. Oh, yeah. So, if this would happen Faltou in a real run, Cyber Cables. just by the fact that I didn't get a VC3, I would lose almost a minute. Oh, I actually failed mom skip. Oh no. So I supposed to jump over the dialogue trigger here, but I messed up my inputs a bit. A diferença entre a VC2 e a VC3 é mais de um Like minuto. just a little bit of time, so it's nothing critical. Yeah, that trigger zone for Porque that quest to start is a sua obnoxiously movimentação huge, muda um so you pouco have to também, do quite você fica mais quite the rápido. long jump to get over it. High enough and long enough jump. Even though soon we're gonna face the longest jump in the game. Oh yeah, the incredibly fun Rainbow Road, but we'll get there. I think that, so we're coming up on Forest, and Forest is one of my favorite parts of the run. It's just one of the most visually Ele striking vai na in terms floresta. of like glitch showcase and like tricks and exploits and stuff like that. It's just really cool. Yeah. But first we gotta fight some big burly robots that are trying to punch us real hard. Just don't forget chips. Yep. So what chips we have? The most important chip is resilience, and we've got some, Ele tá usando o chip de which is resiliência. very nice. So crit Mais chips de are ataque also full crítico. RNG, like don't run away. So we have to kill 4 enemies. The very last enemy we kill always gonna be the trigger for the cutscene after the dialogue ends. Do you know what I'm realizing? I'm realizing I never finished talking about what resilience actually is. Oh yeah, Yeah, I resilience said is great. resilience is really important, but it's gonna make, oh my gosh, I remember life before resilience, and I don't know how I ever lived without it. Basically, it gets rid of us getting staggered by enemies when we have over 80, A resiliência 80% evita health, que ele tome which, stagger dos spoiler alert, inimigos. we're gonna have over 80% health like all the time. That's why we bought all the recoveries. Spam heals mid combat. Yeah, you can do all that stuff at the same time. APM is pretty crazy, but yeah, so resilience is going to basically allow us to just wail on bosses and enemies and just destroy them without just having not to worry care that about we getting get hit. hit. E a resiliência é o que faz ele também conseguir. Como ele não vai tomar o stagger dos inimigos, que vai ficar um pouco parado depois de tomar golpe, The problem in ele vai playing conseguir without bater sem resilience parar is nos that damage inimigos, glitch conseguir usar animation cura também na hora que ele itself estiver is very morrendo. long. Like the wind up before attack starts is incredibly long. A resiliência é muito And importante, when principalmente enemies pra stagger rank. you, in between, it's terrible. Like, do not recommend you ever to play this game without resilience if you speedrun. Os próprios runners aí So recomendam Dan is jogar coming up sempre com on one of my resiliência. favorite named skips Mesmo fora da in the speedrun. run. It's Rainbow Road, and the reason is because there was a skip called like a Mario Kart. It was a drown warp, and that's why we called it Mario Kart skip. And then because we skipped the Mario Kart skip, we called it Rainbow Road.
I just think that's a kind of funny thing. It's just a really big boy long jump. Ele tá explicando o nome do skip que ele fez, que acabou de fazer, que eles chamam de Rainbow Road. Porque antes tinha um skip que era parecido com o do Mario Kart, que ele pula num canto e cai no outro. E aí eles skiparam o skip, e aí eles chamaram de Rainbow Road só pra manter o histórico do Mario Kart. Yes, I can say that, because this skip was found super early. It was around before I started. Yeah, it's What was like the a name for super this? old Is this like castle skip or something? Esse é um dos skips mais antigos que tem no jogo, subir ali a parede. With how the old runners used to name it after what you would skip to. But you know, I think it was forest. It was like it's like a castle skip. But the coolest thing about it, in my opinion, is that when you're watching it, looks super dangerous. Like, oh, is he gonna go? Is he gonna fall into the window? Is he going through the window? But like, no, there's actually a weird like barrier. You can't go through it, and it just they work as Paredes são sempre uma stepping sugestão. stones to get to the top and get where we need to, and that skips a lot of time. Navigating the castle is a pain. Yeah, it's Yep, so we're already here at A2. And she's an RNG machine. Is she gonna dash off the screen and waste your time, or is she gonna behave and let you hit her? Oh boy, I hope for the latter. Então agora vai dar uma derretidinha aí no A2. This is a Você typical também fica uma spot to espada lose time girando if enquanto you're você unlucky. bate com o outro, dobro de dano. Big crits. Mais o taunt, mais os cliques que ele conseguiu ali. and another very valuable skip. Tem alguns desenvolvedores que já estão fazendo isso, eles chamam os speedrunners pra Not allow us to testar os jogos. Principalmente quando o jogo go está em back beta. to this transporter. Eles incentivam os speedrunners, fazem até And alguns pequenos instead, what you're torneios supposed to do, you have to follow A2, realize that pra she tentar escaped, localizar esses glitches aí e and já go to the patear eles shortcuts antes de sair o jogo. into the Alguns Moscow eles village acabam deixando from- no jogo, from mas de uma the forma mais forest. difícil de But se instead, you conseguir. jump over the invisible wall with the dialogue. Um desenvolvedor que é muito famoso por conversar bem com a comunidade de speedruns é o de Celeste. Tem alguns glitches que ele não corrigiu, porque assim, como é muito difícil você arrumar casualmente, ele manteve no jogo para os speedrunners. O de Cuphead, por exemplo, ele corrigiu bastante dos glitches, mas ele deixou uma versão dele para você conseguir jogar sem precisar voltar as versões manualmente. So when I keep saying, ooh, juicy crit, ooh, big crit, it's because he got those crit chips. And so the cool thing, I'm gonna let you guys in on a little secret so you can play along with me with Did That Crit, everyone's favorite NieR Automata game show. Basically, it's that big old crunchy sound. It's that big old crunch, and it has that kind of like star that shoots out of the enemy. That's like this distorted kind of crack-looking thing. Teve Sonic Mania, se eu não me engano, desenvolvedores também estavam muito próximos à comunidade de speedrunners. Só que alguns glitches eles patearam de uma forma que ficou impossível para os speedrunners jogarem. Aí eles ficaram um pouco chateados com os desenvolvedores. Porque a ideia é assim, ó, eu te falo que tem um glitch aqui, mas você corrige só pro casual e mantém pra speedrun. Lá eles simplesmente ignoraram isso e falaram, não, ninguém mais vai fazer esse glitch aqui porque eu não quero. Então eles fazem tipo a correção além da correção só pra evitar que tenha um glitch. Yeah, so we have to trigger this cutscene to spawn the enemies we need to kill. And fortunately there is a lot of water. Uma crítica que eu pessoalmente tenho ao NieR é como ele muda bastante a forma de jogo dele. Isso pode acabar meio que enganando pessoas, porque ela quer jogar um hack and slash e começa aquela parte longa de shoot 'em up. As partes 2D também tem algumas pessoas que não gostam muito. So he kills this first wave of enemies with some clean, good combat, and then another wave will spawn. He's going to do some very precise inputs. Uma opinião um pouco controversa. Eu acho o jogo excelente também. Ele devia ser mais reconhecido. Felt like mashing crazy. Felt like crazy. Mashing. But still. A gente entende a correção de glitches em certo ponto, porque tem glitches que quebram muito o jogo. E acaba assim, você não é speedrunner, você quer jogar o jogo pra se divertir. Aí tem um negócio tão quebrado que você consegue achar sem querer jogando o jogo normalmente.
Então, esse tipo de glitch ele é ideal que seja corrigido, mas se o desenvolvedor tem um contato com speedrunners, ele vai fazer o que? Ele vai corrigir de uma forma que não seja fácil você conseguir ele para o público casual, mas os speedrunners ainda consigam fazer ele para pular algumas partes, para fazer a speedrun dele. Que é justamente, por exemplo, o que o desenvolvedor de Celeste fez. Like it's not an auto scroller yet, so in this part it still matters how fast we kill enemies on the screen, but soon we're gonna So you'll get to the auto scroller part and then fight a boss. Sim. O Mario 64, inclusive, é um jogo que ele foi tão explorado no speedrun que praticamente tudo que se tem a melhorar hoje é só a execução mesmo do runner. A rota é muito bem definida, os glitches já são todos muito bem conhecidos. É muito difícil você ter uma situação de, por exemplo, encontrei um glitch novo no Mario 64, que acontece com jogos mais antigos também, mas o Mario 64 foi tão explorado já que é muito difícil encontrar alguma coisa que já não tenha sido encontrada antes. Praticamente tiraram todo o código-fonte já do jogo e sabem tudo que o jogo espera que possa ser feito. Awesome. We have $10 for MASH, donated in support of the marathon, but also because I gotta support the NieR. E a execução de Mario 64 é sensacional mesmo. O cara que sabe correr muito Mario bem corre de um jeito incrível. O Zelda, por exemplo, Ocarina of Time, é um que esse ano mesmo descobriram um Credit Warps novo e a run saiu dos 18 minutos para 7 minutos já. Porque esse tipo de glitch foi banido pela comunidade em outras categorias, eles mantiveram só para a categoria do N%. Isso é um jogo de 98, tem 22 anos. E descobriram esse ano um glitch novo nele. Então, das duas formas, Lucas, eles pegam tanto informação do código do jogo, quando o jogo já é velho o suficiente, eles conseguem obter o código dele. E algumas é jogando mesmo, o cara tá jogando e sem querer ele acha alguma coisa que quebra o jogo. O Ocarina of Time de 90, não, é de 90, não, é 98 o Ocarina of Time. Em alguns casos, por exemplo, que é Ori and the Will of the Wisps, que vai ter uma run ainda, os jogadores conseguem explorar uma forma de ver a colisão tanto de parede dos inimigos no jogo. E aí dessa forma eles começam a tentar explorar essa colisão para conseguir mais glitches e tricks. E outras acontecem sem querer mesmo. O cara tipo olha aquele canto da parede e fala, acho que dá pra entrar ali. Fica se forçando até a hora que ele consegue. Agora, essa parte que ele vai lutar uns 15 minutos é meio com auto-scroller, ele tem que esperar os diálogos, então meio que tanto faz o que ele faz. Ele só fica atirando ali e girando. NieR Automata and NieR Gestalt are easily among my top 10 games of all time. So excited to see Automata getting run at GDQ, and very excited to the NieR Replicant remake. Donation goes to Runner's Choice. Yep, thank you. I actually chose money going Na agenda em seguida teremos Vectronon, Super Mario Odyssey. tem o Metroid NES, o Battlesai vai aparecer aí pra fazer os trabalhos de host. Depois tem os Tony Hawk's Pro Skater HD. Odyssey runs are super cool. Pior que é verdade. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes você vê uma plataforma lá longe e pensa, será que se eu pular de algum jeito aqui eu consigo alcançar? E aí você fica tentando fazer um monte de coisa até conseguir alcançar lá. Muitos dos out of bounds acabam acontecendo assim. Você tem uma técnica que aqui eu consigo pular mais alto. Vou naquele lugar lá que tinha uma parede, será que eu consigo subir ela? O cara vai lá e consegue subir a parede, sai do mapa. Aí eu falei, agora, o que eu faço? E vai tentando até conseguir acertar ali um caminho para pular uma grande parte do jogo.
Also, at a certain point, when there's these weird little 3 cutscenes matched together, you can dash really fast all the way to Grun, and you can Por target exemplo, something. o Zelda aí, o próprio caso, o Huntar comentou. Descobriram que se você põe uma bomba e usa o escudo no momento certo, é mais ou menos isso, vou simplificar a técnica, você consegue pular um pouco mais alto que o normal e alcançar alguns blocos ou paredes que você não conseguiria alcançar normalmente. Aí as pessoas pensam, e se eu tentar fazer isso naquela outra parte do jogo que eu passei? Aí começa a testar aquele glitch em um monte de lugar e descobrem que conseguem esquipar um monte de coisa. Bom dia pra quem tá chegando agora aí. Lembrando que vocês estão assistindo a Corona Relief Done Quick. Essa é a retransmissão oficial em português brasileiro. A gente tá aí com os eventos da Games Done Quick desde 2018 já. Trazendo aí o conteúdo em português para a comunidade. Além disso, a gente tem torneios também, tem as próprias maratonas presenciais e online. A gente tem 4 torneios aí que devem começar em breve. Sonic 2, Aladdin Capeless, Ocarina of Time até só as Child Dungeons, o torneio multijogos. Todos eles têm tutoriais, então todo mundo que está chegando agora na comunidade pode participar também. Ele não é restrito a quem é runner, qualquer um pode participar. Exclamação sociais para os canais da comunidade, todos os anúncios saem no Discord. Você não precisa ser runner para participar da comunidade. Você pode ser um entusiasta, pode ser um viewer, pode querer começar sua speedrun, lá você consegue tirar várias dúvidas. Sim, no Super Mario World descobriram que se você fizer um movimento muito preciso, isso se chama Arbitrary Code Execution, e você meio que cria um código pela movimentação do seu personagem, pede para executarem na memória, aí o jogo te joga direto para os créditos. Isso aconteceu com o Super Mario World, para você acabar na primeira fase. Aconteceu com o Ocarina of Time agora, que a run foi de 18 minutos para 6, 7 minutos. Já descobriu no Majora Mask também, como ir direto para os créditos fazendo isso. We have an English audio cue for that, so for Japanese, I don't think anyone's labbed out what that audio cue is. Yeah. So next easiest try is just spam it. Exatamente, você vai manipulando a memória de uma forma que chega num ponto que você fala, agora lê a memória, aí o jogo vai ler e fala, opa, pera aí, você tem que estar nos créditos, aí ele te joga direto pros créditos. Pokémon é muito famoso por isso. Nas speedruns o cara entra no menu, ele quebra o menu todo do jogo, começa a pôr coisa onde não devia. Por exemplo, no Mario, o que faz ele executar o código é a hora que você pega uma moeda ao mesmo tempo que Yoshi está dando uma linguada na moeda e aparece um inimigo na tela. Porque aí o jogo entende que o Yoshi devia engolir aquele inimigo e naquele momento ele devia pôr um power-up no lugar do power-up. Aí o jogo vai ler na memória uma movimentação que você fez e lá tá escrito que você devia estar no começo dos créditos. Aí o jogo vai lá e te põe no começo dos créditos, porque é o que devia acontecer, e você acaba o jogo. Tem gente que fala, mas é sem graça porque o cara não passa da primeira fase, assim até eu. Mas a movimentação é tão específica que a pessoa tem que fazer, que era mais fácil ele ir lá e lutar contra o Bowser fazendo o jogo normal com as 11 saídas. Porque assim, é extremamente preciso, você tem que estar na posição certa, fazer a movimentação certa com o inimigo certo. E é claro, fazer tudo isso rápido, né, pra conseguir aí em menos de 1 minuto. Okay, no caso do Super Mario World, tem um cara que ele estuda o código do jogo e ele falou, peraí, se a gente fazer essas coisas aqui, dá pra chegar direto nos créditos. Que são aqueles jogos que você explora tanto que você tem o código dele pra fazer as coisas. Então, o Ocarina of Time tinha um Long Warp na Deku Tree, mas não é mais Long Warp, virou Arbitrary Code Execution, que você vai pros créditos do jogo direto. Você nem faz a luta com o Ganon, porque o da Deku Tree você ia pro castelo caindo, descia o castelo e matava o Ganon. No Ocarina of Time agora não tem nem isso. Você faz uma execução e vai direto
pros créditos. Thank you. Aw. Thank you guys for everything you do. Yeah, seriously. Let's see, we have $5 from Dale Duck. This $5 train is sponsored by Drakengard. Dale's cool. And we have another $5 from Grace52 that says, sponsored by Drakengard. That is kind of a meme in the... Yeah, can I ask, what is this about? Like, I'm not what too is familiar this with it. I'll let Drakengard? Shabu cover that one. Speedrun é um negócio que é muito incrível, mas você precisa de muito tempo para fazer runs de alto nível e de qualidade. Porque além da execução que você tem que deixar de uma forma que fique automático para você que está jogando, para você sempre conseguir a execução o melhor possível, ainda tem o RNG dos jogos que influi muito nas runs. Então você tem que ter uma execução perfeita e torcer para ter o RNG perfeito, que seria a sorte para conseguir aquela run que você fala, não, é a melhor run do mundo. Então, é muito diferente, pô, você pegar um World Record. Se eu jogar um jogo que ninguém fez speedrun e mandar lá para speedrun.com, eu tenho um World Record aqui de um jogo que ninguém joga. Mas você ter uma speedrun de um jogo que é altamente competitivo em alto nível é outro mundo praticamente. Você joga meses a fio ali o mesmo jogo, tem que ter muita paciência. É um negócio que é muito frustrante também. Mas é muito recompensador você conseguir às vezes melhorar um segundo ou 30 ou meio segundo daquele tempo que você tem. Sim, principalmente uma coisa que as pessoas não dizem é que é muito importante você gostar da música do jogo também, porque é a parte que você enjoa mais fácil quando você está fazendo speedrun. Então, se você tiver um jogo que você gosta da música, é muito mais fácil fazer. Ou você joga no mudo, se a leaderboard do jogo aceitar. Por exemplo, Super Mario World eles não aceitam que o jogo seja jogado no mudo. Boss fighting, sort of. We're gonna run from boss to boss. Vai fazer várias boss fights aí seguidas. Claro que essa parte do som, por exemplo, se você joga na TV com a placa de captura, você deixa a TV muda e o áudio sai só na stream, então você consegue resolver isso. Mas o importante, principalmente para começar a speedrun, é um jogo que você goste e tenha jogado bastante. Porque imagina assim, você vai fazer uma speedrun em alto nível, você vai jogar pelo menos 2 horas por dia aquele jogo. É porque assim, alguns jogos você consegue ver se ele foi feito de verdade ou o cara compilou um vídeo lá pelo áudio do jogo. Você consegue ver se tem cortes no áudio, por exemplo. Ou, por exemplo, se o cara acelerou 0.5 segundos ali o vídeo só para conseguir ser um pouco mais rápido do que deveria. Então o áudio é muito importante para validar essas coisas. Porque um problema que você tem também com a speedrun, cada comunidade tem sua forma de validar se aquela run é legítima ou não. Em alguns casos as pessoas, se você tem muito menos regras, as pessoas acabam burlando isso só pra falar que tem um recorde mundial. O que é uma coisa que é meio retardada, na minha opinião. Mas as pessoas fazem isso. Às vezes até por frustração do jogo. O cara joga 5 anos do jogo, nunca consegue aquele RNG pra conseguir o recorde. Aí ele vai lá e faz uma run fake pra conseguir mandar pra speedrun. Então, algumas comunidades têm essa questão do mudo, outras não permitem nenhum tipo de ferramenta auxiliar. Por exemplo, nesse jogo aqui, ele tem que ter sempre ali em cima o contador de frame. Então, cada leaderboard depende de cada jogo também, tem algumas regras que você precisa seguir. Tem algumas que elas são naquele sistema de confiança, né? Então assim, a pessoa não precisa, ela só fala que tem o tempo, as pessoas acreditam e tá tudo certo. Ele tá jogando no normal, ele vai fazer o ending A. Então ele só joga com a 2B, a gente tá quase no fim. Trigger zone inside the elevator and have pause dialogue interrupt and end it sooner. They can also skip the pause dialogue and do a double dialogue skip by, funny enough, use 2B's butt.
You pod pat, her butt touches the trigger, and it does a double dialogue skip. Which is very nice. It's quite an epic Então dialogue tem uma skip. sequência de bosses que ele vai lutar agora. Three dialogues cancel each other out. E aí ele usou a bunda da 2B pra cancelar o diálogo. Porque assim, tinha 3 diálogos que iam acontecer. Um que era do pod, outro que era do boss, e um que ia começar a hora que ele entrasse no elevador. Só que ao invés de entrar no elevador, só usou a ação de colocar a mão em cima do pod, porque isso empina a bunda, e a bunda entra no elevador. Nesse momento o jogo ativa a trigger, aí um diálogo cancela o outro, e o jogo teleporta ela já pra frente do boss. Yeah, first phase is another health base threshold. The next phase, then you Agora a segunda fase do boss, que também assim depende do tanto que ele tomar de dano, vai pra próxima fase. Some fancy crits right there. So we saved 9S. Now he saved poggers. Glad for 9S. I'm not. I like 9S. And we're gonna do another very important dialogue skip. Oh my god, how did I manage to jump before the dialogue? Holy shit. That was weird. Oh, I don't think I ever got I just saw it. Maybe it's Japanese special, but I'm not sure about that. Oh, interesting. So another dialogue skip there. We just use our good old friend working hard at their computer. Ali usa a máquina pra abrir um diálogo e cancelar o outro diálogo também. What the heck? This And gives we a use that to skip huge some dialogue that would eat like 40 seconds. 40 segundos Is praticamente, not only só the de length of it, conversa. but also that dialogue does not allow you to interact with different objects and other people. And because of that, we can't open the mail that we received from the commander that gives us the quests and triggers another dialogue that we need to wait for on the way to factory. Ele tá a caminho da fábrica. Okay, so Ethereum just sent me a Discord message. The sponsored by Drakengard is a WWE Backlash 2004 meme. Because there's a clip of WWE Backlash, and he said, WWE Backlash 2004, sponsored by Drakengard. So that's where it comes from. Thanks, Myth. Myth is Excellent. that's awesome. I'm so glad I got sent that. That's Okay, so some that's the knowledge right meme. Yeah, so if you look up WWE Backlash 2004 Smash Up, you will see WWE Backlash 2004 sponsored by Drakengard. So as you can see, we had to wait until Pascal ends the dialogue and Ele teve que just teleport esperar her immediately. todo o diálogo Very do bicho convenient. que tava na Hope we could cidade, teleport like that as enquanto well, ela but foi it's andando. not Half-Life Alex or Aí something. quando chegou ali e acabou o diálogo, Oh, here I suddenly am. o robozinho apareceu já atrás dela. Yeah. O outro robô. Tem muito Also, robô nesse we're jogo, gonna learn não to sei se eu love comentei com Flash vocês. and lose. In a second here, we're gonna meet the ultimate homie who's gonna open up an elevator for us, and then we're gonna say goodbye forever. It'll be really sad. Very Also sad. exciting. So yeah, we're entering factory, and factory is one of these places that is, I feel like, very cool to witness for the first time when you see the speedrun, when you actually know how this looks like casually, because Ele vai it's só, gonna be quite ele errou o short. pulo, mas ele vai meio que sair voando ali, pular pela parede. Factory is one of these areas that I would say like castle or something that you memorize very well from your casual playthrough, because it actually takes a while to go through. Vai ser bem rápido essa parte, assim que ele conseguir acertar o If I skip. talk a little bit about factory skip. Oh yeah, go for it. All right, so I'm gonna start talking now because this trick is really has a lot of moving parts. So we're gonna go up into this area. We're gonna talk to this dude. It's this, we find out, some weird stuff. Also, talking to Pascal makes the elevator go faster. Yeah, like it Quickens just up the load time. Really weird, but anyway, so we're gonna go in here. The machines are gonna go Sim, kind ele of. acabou entrando no elevador, mas tem um outro skip ali, não era o principal ainda. Ele queria entrar no elevador antes do bicho vir apertar o botão. They're gonna try and kill us, and we're gonna just say like, "Yo, peace out," and we're gonna go out of bounds, which is gonna reset them. Não, ele queria pular pra entrar dentro do elevador antes do robô vir abrir, mas aí ele ficou tentando até conseguir, não conseguiu, o robô veio e abriu pra ele. Que era o que ele deveria fazer normalmente. We're actually gonna clip out of bounds there,
and then that's going to reset the elevator again. The elevator is going to take us back up here. This place is really, really high up in the factory, and that's going to allow us to clip out of bounds here, pick up a trigger, then we're going to warp back by Ele vai sair do jogo. going into free fall for long enough. O elevador é muito grande, então ele cai de volta para o elevador de baixo, vai subir ali de novo. Ele vai ativar alguns dos triggers que ele precisa em vários locais diferentes. We do like all of the stuff out of bounds in this area pretty much. Like 90% all of the majority of this plays from just grabbing triggers while out of bounds and voiding back up to where we started. Yeah, the main goal with this is getting to the highest point and then using that highest point. Ele vai sempre fazer isso, ir pro ponto mais alto, vai sair do bounds do jogo e vai se movimentar para ativar os triggers que ele precisa. São os gatilhos para chegar ao fim. É assim, aquele é para ganhar segundos, agora são os tricks mesmo para ganhar muito tempo. Ele entra no elevador de novo, volta para uma parte que ele já estava, que é muito alta, vai sair do mapa e vai entrar, cair numa parte específica para ativar um outro gatilho. Oh, did you not get it? It's like we didn't get the second part of the skip. Ele não conseguiu a segunda parte do skip, ele errou o pulo que ele caiu ali. Tinha um gatilho na frente da porta que ele ativar ia ser o último e ia teleportar ele para outra parte. É bom que a gente vê uma parte da fábrica. So I wouldn't be surprised if he takes they one-shot you, don't they? Yeah, they don't. They one-shot you. They do one-shot you. So yeah, we actually have some casual experience there, but we wouldn't. But you know. E como ele errou o skip, ele acabou pegando um pouco de experiência e ganhou mais um nível. Bom que ele vai ter um pouco mais de dano. Yeah, it takes a lot of practice, and it's killed a number of runs for people who are going for good PBs. It's not exactly something you can easily look at and like gauge where you are either. You kind of have to feel it out, and yeah, pretty much. But we're at the end of factory. Yeah, so we reached still skipped a big chunk of it. Mas ainda assim chegou no fim da fábrica. Like half of it, I feel like something like that. And now we go to boss arena. Actually, you can soft lock in this arena if you really like. Like you can go out of bounds there, fall in the lava. Yeah, but lava has no hitbox or anything, it's just visually lava. And you're just gonna stuck there forever because you're never gonna kill the boss. Which is very fun. Like I got it once. Yeah, I've seen it happen to someone else too. Like you're supposed to just hang out on top of this bridge here, but if you use too many high jump actions, you can go over the bridge, fall down there and be soft. Outro boss tem muito diálogo. Ele normalmente fica preso na ponta ali daquela ponte. Ele consegue dar um soft lock aí. Na hora que for subir na ponte, se ele errar, desse um pulo a mais, ele acaba caindo na lava. E a lava ali é só visual, então ele não ia morrer. E ele não ia conseguir voltar para matar o boss. E aí ele ia ficar preso lá, ia ter que reiniciar o jogo. I personally like doing the lighthouse. You turn on your flashlight and then you hover and you just you go around and around and it's like a flashlight. It's a pretty good one. So he's setting up for the boss here, taunting, and then the shield is going to come down. He's just going to wail. Go behind the boss because it's a bit more consistent. Get the good fight. Isso, ele usou o taunt no boss, aí ele usa aquele das duas espadas e derrete o boss. Yeah, if you do good damage, you can skip him doing an attack entirely. We call that the zero cycle. Yep, and we've got it. Nice. Really good fight. And now we're actually gonna come back to the part of the factory we know from the prologue, and we're actually gonna do the skip that is called Shabu skip. Yo. Yeah, wonder who found it. Wow, wild. I have no idea. Yeah. They were nice enough to call it after me because I spent 100 plus hours looking for something and never found anything. And then I finally found one thing. But basically it's called Shabu Skip because I did a lot of commentary. Oh no. For races and stuff.
and it skips this. I used to talk about how poetic it was that we start the game in prologue and do this. Ela usa o taunt pra causar mais dano no inimigo, é claro que toma mais dano. Tem uma técnica que ela usa que é jogar uma espada, deixar uma espada girando, tira uma outra espada e continua batendo, então ela dá o dobro de dano dessa espada, em cima do dobro de dano do taunt, e além disso usa bastante buff de ataque. So some familiar skips and out of bounds and movement from the prologue, but then that's where the similarities end. We're back out of the factory now, and then that's when the boss rush begins. Gonna head back to the camp. Camp is gonna be attacked, it's gonna be on fire. Gonna kill some enemies there, save our friends. And then just after that, it's just boss after boss after boss. Yep. This part has like nothing but combat into it. Well, some this is where combat skills is put to the test. Yeah, a bit of some skillful combat. That's one Tá chegando já no fim do jogo. Places where using slow Tem umas áreas para matar vários inimigos e depois um monte de boss em sequência. Also, changing the camera so that you don't get the lock on. Yeah, exactly. Is really important. So if you don't look at enemies, I can't see you. You don't exist. Exactly. So you don't actually get the lock on. So that's why Dan was pointing the camera at the ground or pointing the camera in very specific situations. I know some games do that. Tem alguns momentos que ele muda a câmera ali para não olhar para o inimigo, porque aí o jogo não dá lock no inimigo e ele consegue seguir andando. É como assim, se eu não vi o inimigo, ele não existe. Yeah, so we come back to resistance camp. It's under attack. Paper hands. We're gonna kill some enemies there and come back to kill another boss. I think that this is what I love about post-Grune, is you have the huge glitch gauntlet that is factory, and then you have the huge combat gauntlet, and it just completely tests your skills as a runner, like from top to bottom, and it's just puts you through the ringer, man. It's crazy. Yeah, the late game is where the run is like fun all the way through, in my opinion. Yeah, it's pretty I like to think that our homie Hope in the elevator is still living his best life. Oh my god. You don't have to talk about him. I'm sure he's fine. He's all good, probably. Yeah. So you need to kill all these enemies to get the next phase of the resistance camp, where an enemy's gonna be like, Ele precisa matar todos os inimigos para ir para a próxima fase do campo de resistência. Go check it out. I think that's what she says. Senão ele não consegue seguir o jogo aí, porque você fala com a pessoa e fala, tem uns inimigos lá, é melhor você ir lá ver. Yeah, we got like not the best RNG in resistance camp. Oh my god. Cancelled my movement. So we can use wall proofs. Poggers. So there we wait for the boss to perform an attack. Actually wall proofs do nothing, never mind. So this boss is like the same with the Sosha in a way that we want to get like the minimal amount of attacks we can from him. And we actually Mais self-destruct. Because we get the level up right after. Porque você ganha um level up assim que você dá o self-destruct, então recupera a vida toda. It's a little bit extra EXP. Yeah, it's just for extra experience, so we reach the last, like the level 19. And we finished the game with level 19. Finished the ending with level 19. I'd like to say that there are a couple things about these fights that are unique. First of all, I call it Ball 2 because I can never remember the name. Is it Soshi? I think the first one is Soshi. Yeah, first one is Bokushi? Soshi. Bokushi is the second one. I'm sorry, guys. Fake fan over here. But the electricity, most people will actually super avoid it and just try not to touch it. But you can just like bathe in it. You can just chill as long as you've got resilience and you've got some recoveries, then you're good to go. You can just like take a nice little bath, relax, have a good time, wail on the boss. Aquele boss que tinha a parte elétrica lá, se você tiver resiliência e algumas curas, você consegue ficar de boa na parte que dá choque e continuar batendo nele. Porque você não vai tomar stagger porque você tem a resiliência, e a vida que você perderia você consegue recuperar tranquilamente. Wail on it with damage glitches here on this next one, which we call the snake, right after he kills some of these bad boys. Yeah, some more guys to kill.
Eu suspeito que vai passar um pouco deste mate, porque ele não conseguiu o upgrade da espada. Ele errou alguns skips, principalmente do castelo lá. Do castelo não, da fábrica. Mas não tem problema estourar o estimate. So this is actually one of the dialogue skips that quite tricky because you have a really Já que é um estimado para ele acabar o jogo, né? Então você tenta sempre fazer antes, mas fazer um pouco depois não tem problema. Tem problema se ficar muito depois, mas não vai acontecer. Bring up his dialogue to cancel, so it's tricky because you have to mess around with inputs and you don't have much time either. So yeah, it's a tight window because you have to acknowledge that you've killed the boss. Also, Eve upset, I think kind of rightfully so. Yeah, he killed his brother. Yeah, we killed Adam, and so he's trying to hurt us, and we're just gonna melt him. Yeah, so and we're gonna perform quite Mais um boss I'm derretido. not sure that phase 2 skip works in Japanese, but I hope it does. Oh yeah. I have no idea. So this skip, how it works, we not let Eve to heal to the full health, and by doing that we nice, actually it works, and we skip the second phase by doing that. Deixam o Eve curar a vida inteira pra esquipar a segunda fase. He starts attacking you again, just like phase 1, but skip that by just making sure his health is not full by the time the dialogue is empty, or by the time dialogue finishes. E é claro, sempre baseado no diálogo lá, então tinha que esperar ele acabar de falar. He's flying around randomly, uses random patterns of attacks. That's actually not very good RNG. Esse é o NieR Automata, a gente já tá perto do fim. Oh my god. Yeah, it's really tricky to do this fight correctly, because of how much he likes to fly around. Você tá assistindo a Corona Relief Done Quick, uma maratona beneficente aí para arrecadar fundos para GRT Relief, que é uma organização internacional que tá aí para ajudar o mundo, principalmente países com pobreza extrema, em casos assim de pandemia. We have a specific strat. We actually picked up an item that lowers the cooldown of our bot programs. 1,25, se eu não me engano. In this place. Yeah, and you get his health down low enough so he can do burst damage with Now we self-destruct. can't do anything but shoot the pod fire from our pod. Yeah, here, E essa é a Restream oficial do evento em português brasileiro. Fly away. stay still, Eve, come on. Actually, it is an RNG. And that's the end. Pretty good. We have the last dialogue lines before the ending triggers. Like when Agora a the scene gente starts, já é praticamente GG. when you can finish the Ele tá timer. esperando acabar o diálogo pra acabar o tempo. Right when the cutscene begins, and you're good. What is very Might be convenient just like- that's like what is very convenient phase 4 is like full RNG. So the very last part of the last boss fight is pure RNG in this run, which makes speedrunning this game a bit hot in the end and spicy. I think just a handful of seconds overestimate, but And time. still a solid E run. tempo, GG. GG. Blame Japanese voiceover. Yeah. Yeah, Japanese cost him like 40 something seconds, so Yep. Então, if y'all o voted for estimate era English 1,30, instead, we ele would've tá been dentro do 1,30 aqui ainda. Eu considero que foi dentro do estimate. So yeah, a bit of Great run, shoutouts. though, Tempo também é uma Big sugestão. shoutouts. Big Tudo é uma shoutouts sugestão. to GDQ Fica a for sugestão having pra us there. vocês. Big shout out to NieR and Drakengard speedrunning community. Foi, apesar dos erros, foi uma excelente run. As Shabo Conseguiu mentioned, mostrar if algumas you are coisas interested extremamente in difíceis. speedrunning Yokotaro games, the best place you can go to is the Discord, the speedrunning Discord. There are people that gonna help E se you. vocês têm interesse em speedrun de NieR, Also, acessem o shout Discord outs do to NieR Speedruns. Sheehan and Safer. Você não sabe o link, no speedrun.com tem o link para vocês acessarem. I love you boys. Thank you for Espero que vocês não tenham tomado muito spoiler aí, evitei qualquer parte da história que eles comentaram. and now E foi to isso. be kind of GG.